Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, especialmente dentro do seu lar. Quero trazer para você hoje uma reflexão, tenho certeza que de extrema importância para o seu casamento, para o sucesso do seu relacionamento conjugal. Está começando Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Livro dos Juízes, no capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor: E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Refrescando a nossa memória, ativando a nossa memória, esse texto fala de Sansão quando ele havia matado o leão. A Bíblia diz que depois de alguns dias ele voltou por aquele caminho e se lembrou daquele feito e foi lá onde ele havia matado aquele leão, e lá estava o corpo do leão. E como o texto que eu acabei de ler, livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 8, diz que eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. O que tem a ver um assunto com o outro? Eu quero, de maneira rápida, sucinta, mas muito séria, chamar a sua atenção para um risco que, de repente, você está correndo no seu casamento, no seu relacionamento, e não só para o relacionamento conjugal. Essa palavra ela não se aplica somente àqueles que já são casados, já estão casados, não. É uma palavra que se aplica inclusive aos que estão se preparando para o casamento. Isso é muito importante. Nesses 16 anos de trabalho com ovelhas diretamente, eu tenho visto esse problema acontecer com uma certa frequência. E por mais que às vezes a gente fala e chama atenção para o perigo que ele continua a acontecer, ele é recorrente com jovens, com casais de meia idade e também com anciãos. Exatamente. Do que eu estou falando? Eu quero falar para você do seguinte: existem amizades que elas surgem para ser um tropeço na sua vida, para ser um problema na sua vida. E às vezes essas amizades, elas acontecem lá na juventude, na adolescência. Sendo bem objetivo, você conheceu alguém lá, rolou uma paquera, rolou uma conversa, como dizem aí, um sentimento, não sei o quê, um lero-lero, e a vida correu. O abençoado ficou lá para trás, a abençoada ficou lá para trás, a sua vida desenvolveu, você foi caminhando para frente, e aí conheceu a sua esposa, conheceu o seu esposo, se casaram, e a vida está correndo, tranquilamente. Só que, um belo dia, você resolve fazer igual Sansão. E você sabe que ele cometeu um erro aqui pelo fato de ele ter um voto do nazireado, e esse voto exigia dele não ter contato com um animal morto. E foi o que ele foi fazer. E lá nesse animal morto ele encontrou um mel. Abelhas, como o texto diz, um enxame de abelhas com mel. Um belo dia você resolve fazer o quê? Futucar nos seus contatos e descobrir o contato do abençoado. Eu estou dizendo abençoado aqui ironicamente, porque do infeliz ou da abençoada infeliz
que só vai trazer problema para o seu relacionamento. O que eu quero alertar você e dizer para você que isso pode salvar, o que eu estou falando para você, pode salvar o seu casamento, pode ser um escape para o seu relacionamento, ser abençoado e ser livre de um ataque do adversário. Não é uma vez só. E tenho certeza que todos os colegas pastores que estão ouvindo, assistindo, nesse momento, vão concordar e sabem exatamente do que eu estou falando. Eu não preciso entrar nos detalhes aqui, mas para você que está me ouvindo, varoa de Deus, seja jovem, seja de meia idade, seja anciã, preste atenção. Prima pelas suas amizades, amizades boas, e aquilo que ficou lá atrás, você precisa enterrar, você precisa desconectar de uma forma rápida e completa. Porque num dia que acontece um problema dentro do seu lar, no seu relacionamento conjugal, é a esposa que começa com probleminha com o marido com probleminha com a esposa, vai vir à mente. Vou lá visitar o leão que eu matei. Vou revisitar. Aí sabe o que acontece? Pega uma rede social qualquer e faz um contatozinho. Oi, vai tudo bem? Como você está? Quanto tempo? Acabou. Começa um problema sério. Você precisa tratar isso com muita seriedade, porque isso não é brincadeira. Então, cuidado com essas amizades que você continua mantendo na sua mente, nos seus contatos, você continua deixando essa porta acessível. Isso é uma porta de um quarto que você não pode só botar a chave e trancar. Você precisa arrancar a porta, o caixonete com tudo e botar tijolo e parar com esses contatos, porque senão vai trazer problema sério para o seu casamento. Às vezes é uma varoa, tem o seu esposo, tem os seus filhos, tem o seu lar, é um marido, tem a sua estrutura familiar, mas um belo dia acontece. Por quê? A culpa não é do adversário e muito menos de Deus. A culpa é sua, porque o relacionamento conjugal, ele precisa ser um só, você marido com a sua esposa, você esposa com o seu marido. Não tem essa história, vai por mim, não existe essa história de você, marido, ter uma melhor amiga. Não existe essa história de uma esposa casada ter um melhor amigo. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria, não brinca com isso. Olha o que o Senhor disse a um pastor, e aí fica aqui um alerta para nós, pastores, termos o cuidado, porque a voz do Senhor, ela é viva, ela se renova, ela é para ser lembrada, não é para ser esquecida, porque os problemas eles são recorrentes. As serpentes, elas não morreram, elas continuam a se multiplicar. Aí o Senhor falou para um pastor assim: não me agrado de briga nos lares, principalmente por causa de ovelhas. Se não está havendo entendimento, não está havendo entendimento entre você e a sua esposa, entre eu como pastor e a minha esposa, o Senhor diz aqui, afaste-se. Afaste-se de quem? Da sua esposa? Obviamente que não, né, meu querido? Afaste-se da ovelha que está dando problema. Mas a minha esposa é muito ciumenta, pô, assim não dá para eu apacentar. Deixa de conversa fiada e vamos assumir a responsabilidade de sermos homens. Nós sabemos quais são os limites estabelecidos por Deus para cada um de nós. E a voz do Senhor, ela não envelhece. Tenho certeza que ela está valendo hoje como valeu nessa data aqui. O Senhor está falando. Se não está havendo entendimento, afaste-se, porque eu mandei se unir um ao outro, tu e a tua companheira. Não tem amizade com outra a não ser com a sua esposa. Amizade que eu estou falando, amizade de altas conversas, de altas palestras e principalmente de confidências. Eu com a minha esposa comigo, é marido com esposa, esposa com marido, e assim nós vamos fazer
da maneira que agrada ao Senhor e que mantém o adversário longe. Então cuidado com essa história. Ah, porque eu me lembrei de um colega lá do colégio, aí vai manter o contato. Ué, eu só vi até hoje isso dá problema, seja da varoa, seja do varão, dá problema. Então corta, matou o leão, deixa para lá. Não volta para ver como é que tá a situação, porque você vai se enrolar e depois dá um problema. Isso depois acaba que você, além de achar mel, você encontra com as abelhas. Encontrar com a abelha não deve ser coisa boa. Graças a Deus que eu nunca encontrei. E pretendo continuar longe das abelhas. Que Deus te abençoe. Que você, ao ouvir essa palavra, coloque na sua mente, no seu coração e tome isso aqui como um alerta de Deus para a sobrevivência, para o livramento, para o bom relacionamento do seu casamento, do seu relacionamento conjugal. Você que está começando a vida agora, preste atenção nisso. Casou, as coisas mudaram. Acorda para a vida. Acorda para a realidade, não existe isso. Ah, mas eu ainda estou novo, pastor, casei com 18 anos, com 19 anos, mas já é homem. Você assumiu uma responsabilidade, assuma uma responsabilidade de homem e deixa as coisas de menino para trás. E aí se aplica ao rapaz e à moça, tá? Ao rapaz e à moça. Continua com os coleguinhas, os contatozinhos, com as brincadeirazinhas. A vida mudou. Deixa as coisas de menino para trás. E vamos para frente, vamos caminhar para frente, para que a bênção do Senhor esteja no nosso lar, o adversário esteja bem longe, bem afastado de nós, e nós continuemos a gozar do privilégio da presença do Senhor dentro do nosso lar. Que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e não se esqueça que a sua família, a minha, a nossa, é um projeto que nasceu no coração de Deus e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto